nome é Fábio, professor de matemática, e hoje a gente vai resolver uma questão do ENQ, tá? Exame Nacional de Qualificação do Profimate. Esse ENQ aconteceu em 2021, foi a segunda prova do ano de 2021, e a questão é a seguinte: um dado não viciado é lançado duas vezes. Neste contexto, em cada item abaixo, calcule a probabilidade de acontecer. Então, a questão é dividida em três partes, né? Letra A, B e C. Vamos lá. Vamos começar pelo seguinte. Já que a gente está falando de probabilidade, vamos fazer aqui logo o meu espaço amostral. Tá? Então, aqui eu tenho espaço amostral. Então, quer dizer o seguinte. Se ele vai ser lançado duas vezes, eu tenho 6 possibilidades, né, no primeiro lançamento e 6 possibilidades no segundo lançamento. Então, o meu espaço amostral vai ser 6 vezes 6, 36. Tá? A questão A, ele pergunta o seguinte. Determine a probabilidade, né, calcule a probabilidade de a soma dos números obtidos ser o número ímpar. Tá? Então, ele quer aqui que seja exatamente um número ímpar. Vamos pensar no seguinte. Eu fiz o primeiro lançamento do meu dado. Quantas possibilidades, quantas são as formas que podem acontecer? 6 possibilidades, né? Pode cair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6. Então, eu tenho 6 formas diferentes disso acontecer. Mas para o segundo lançamento, né, já que eu quero um número ímpar, eu tenho uma situação aí que precisa acontecer, né? Eu tenho uma situação de paridade, ou seja, não são todos os números que, se acontecerem, vão gerar, né, vão somar um número ímpar. Né? Na verdade, para que eu tenha um número ímpar, eu tenho que ter exatamente um número par mais um número ímpar. Ou seja, se ele saiu no primeiro lançamento par, ele agora vai ter que sair ímpar. Se ele saiu no primeiro lançamento ímpar, ele vai ter que sair par. Ou seja, para essa situação, para essa questão, eu só posso ter, na verdade, 3 números diferentes, 3 números distintos. Por quê? Se saiu par, eu tenho que ter necessariamente no segundo lançamento um número ímpar. Se no primeiro lançamento saiu ímpar, eu tenho que ter necessariamente um número par no segundo lançamento. Então, como eu tenho 3 números pares e 3 números ímpares, né, dentro dos 6 números, se saiu par, tem que ser ímpar. Se saiu ímpar, tem que ser par. Então, na primeira condição foram os 6 números possíveis, mas no segundo lançamento, eu só posso ter 3 números, né, de acordo com a necessidade do primeiro número que ocorreu. Então, na verdade, aqui eu tenho, né, como é uma condição, né, eu tenho uma multiplicação, ou seja, o primeiro lançamento e o segundo lançamento. Então, na verdade, aqui eu tenho 18 possibilidades. Para eu encontrar, então, a probabilidade, é o meu evento sobre o meu espaço amostral. Ou seja, eu tenho 18 de um total de 36, que, simplificando aqui, eu tenho, na verdade, 1 sobre 2. É a alternativa A. É a resposta da letra A. Vamos agora para a questão B. Na questão B, né, na letra B, ele pede o seguinte: determine a probabilidade de obter 2 números menores do que 3. Né? Ele não está falando igual, menor do que 3. Então, para que aconteça 2 números menores do que 3, eu só posso ter o 1 ou o 2. Né? São os números que eu tenho possíveis aqui. Então, fiz o primeiro lançamento, eu só tenho 2 opções para o primeiro lançamento. E multiplica de novo. No segundo lançamento, eu tenho novamente somente 2 opções. Ou seja, para que aconteça menor do que 3 no primeiro e menor do que 3 no segundo, eu tenho 2 vezes 2, 4 possibilidades, 4 de um total de 36. E isso aqui vai me dar exatamente 1/9. Essa é a resposta da letra B. Vamos para a letra C. E a letra C, analogamente, é a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma ideia.
da letra B. É a probabilidade de obter dois números pares, ou seja, dentro do espaço amostral eu tenho 3 números pares. Então, no primeiro lançamento, eu tenho 3 possibilidades e no segundo lançamento eu tenho novamente 3 possibilidades, uma vez que ele está falando que não está questionando se os números podem se repetir ou não. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 de um total de 36, que simplificando vai me dar exatamente 1/4. Então essa é a resolução. Tentei ser o mais prático, o mais simples possível. Espero que vocês tenham entendido. Abraço.